Então, né? Então vamos lá. A aula está sendo gravada aí. Vamos continuar nosso assunto aqui de Sistema de Comunicação 1, né? Hoje aí dia 13 de abril. Então a gente vai falar agora, a gente já começou, né, na aula passada a falar um pouquinho, agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo, bem mais a fundo, sobre algumas das técnicas de modulação, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a modulação de sinais. Eu vou desativar minha câmera, vou compartilhar aí com vocês a tela, porque eu acho que é mais produtivo do que vocês ficarem me olhando aqui a noite toda, né? Eu vou compartilhar a apresentação aqui. Na minha tela, minha tela, não é isso que eu queria não. Cliquei na janela errada, obviamente. Vamos compartilhar certo aqui minha tela, isso aí. Agora sim. Acredito que vocês estejam vendo aí a apresentação direitinho. Certo? Estão vendo aí a apresentação? Ok, eu estou vendo sim, professor. Beleza. Então, esse slide, na verdade, a gente já mostrou na aula passada, né? Eu já falei com vocês sobre ele. Já falei aqui sobre a codificação de sinais, né? Sinais analógicos, sinais digitais, sobre o mecanismo que é conhecido como modulação, né? Que a modulação é justamente a manipulação do sinal para você tirar ele da forma original dele e botar em alguma forma que seja mais adequada para a transmissão que você vai fazer, seja ela qual for. Seja qual for o meio que você vai utilizar, seja como for que você vai fazer a transmissão, muitas vezes você precisa alterar o sinal, alterar a forma do sinal, para adequar ele àquele meio de transmissão. Seja de um sinal digital para ele continuar digital, mas agora numa forma nova, mais adequada ao meio que você vai usar, seja do sinal digital você transformar para um sinal analógico, porque o meio no qual você vai transmitir precisa de um sinal analógico, né? Seja porque você tem um sinal que originalmente é analógico, você vai transmitir ele de forma digital, ou seja porque ele é originalmente analógico, você vai continuar transmitindo ele de forma analógica, só que de uma forma diferente do que originalmente você fazia. E aí, para cada um desses esquemas aí, a gente tem alguns mecanismos de modulação principais que estão representados nessa figura, nessa árvore aí, né? Então, na verdade, a gente vai começar falando sobre transmissão de sinais digitais, ou seja, eu tenho um sinal digital e minha informação originalmente ela é digital, ou então a gente vai falar também sobre o caso que a minha informação é originalmente analógica, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma transmissão, um sinal que ele é digital, e aí eu vou transmitir aqui usando um dado digital, né? Vou transmitir usando um dado digital, mas o meu dado original é digital também. Ou seja, eu tenho uma sequência de zeros e uns e o sinal que eu vou gerar vai ser um sinal digital. E aqui eu tenho um sinal que originalmente é digital, originalmente é analógico, tá aqui, mas na hora de transmitir eu vou transmitir ele usando alguma forma digital, né? Que é isso aqui. Então a gente vai falar nesses dois primeiro. Primeiro a gente vai falar tudo digital. Meu dado originalmente é digital, o sinal que eu usava para transmitir também é digital. Depois que a gente vai passar para os outros casos. Acho que hoje provavelmente a gente vai ficar só nesse caso aqui. Nesse primeiro caso aqui, ó, em que eu tenho um dado que originalmente é digital e eu vou usar um sinal digital para transmitir ele. Esse aqui, pronto, que está representado aqui mais bonitinho. Vamos lá. Isso aqui a gente já falou na aula passada, né? Se os dados já são digitais, por que né, eu vou usar uma transmissão digital, para que eu vou mexer neles? Vou mexer neles para poder adequar o sinal ao meio. Né? Eu tenho um sinal, ele não está o mais adequado possível ao meio, necessariamente, então eu vou mexer nele para ele ficar mais adequado ao meio. E eu já falei isso com vocês, só adiantando aqui que eu já falei que a gente pode usar esses tipos de modulação aqui, ó, modulação unipolar, modulação polar, bipolar, multinível e multitransição. Falei que a gente vai se preocupar mais, principalmente com transição unipolar, não, mas a gente vai se preocupar mais com essa daqui, ó, com a transmissão polar. Essa aqui vai ser mais importante para a gente, que é a mais usada. A gente vai falar nas outras também, principalmente aqui que também tem um certo uso,
que é a multinível e a multitransição. A gente vai falar nessas duas depois, mas a gente vai dar um foco muito grande aqui na transmissão polar. Na aula passada a gente já falou do princípio aí que é da unipolar. Na verdade, a polar vem para resolver alguns problemas da unipolar, né? Transmissão unipolar é aquela que você tem só um nível de tensão, que é o que você usa, né? É o que você usa em circuitos digitais normais, né? Você mostra TTL, você usa 0 volts para transmitir 0, mais 5 volts para transmitir o bit 1. Né? Aí já falei isso com vocês, dois problemas que a gente tem quando a gente usa esse tipo de transmissão. Um dos problemas é o fato dele ter uma componente DC residual. O que quer dizer componente DC residual? Isso significa que o valor médio de tensão na linha não é zero. Então ele tem uma componente DC, né, DC de corrente contínua, residual. Se eu tirar a média do sinal aqui, ele não é igual a zero, porque uma hora ele está em zero, aqui assim ele está em zero, mas tem horas aqui que ele está em 5 volts. Então na média, sei lá, se eu for olhar aqui, deixa eu só mudar a cor aqui da canetinha para não fazer muita bagunça. Cadê? É assim, né? Se eu for mudar, vou botar vermelho, pronto. Se eu for tirar a média, né, sei lá, desse sinal aqui, a média vai estar mais ou menos num nível por aqui assim, né? Isso aqui era para ser uma reta, tá? Mas vai estar num nível aqui assim, sei lá, de 2 volts, alguma coisa assim, né? 1,5 volt. Então, é diferente de zero. O fato do componente DC residual ser diferente de zero, né? Essa componente DC residual aqui, ó. O fato dela ser diferente de zero, isso significa que a lei de Ohms vai atuar mais fortemente. Então, você vai ter... a componente DC residual que causa principalmente... causa com mais intensidade, né? A dissipação de potência na forma de calor, né? Então, se você tem uma componente DC residual, você tem mais dissipação de potência, tem mais perda de energia durante a transmissão. Tem um outro problema que é um problema de sincronização. O problema de sincronização, eu cheguei a falar com vocês, só recuperando aqui a ideia. A ideia do problema de sincronização é o seguinte: imagina que eu vá transmitir os seguintes sinais, né? Vou transmitir o bit 1, depois vou transmitir o bit 0, depois o bit 0 de novo, depois o bit 0 de novo, depois o bit 0 de novo. Vou exagerar aqui nos zeros. Depois o bit 0 de novo, depois o bit 1. Vou transmitir isso de um transmissor para um receptor, né? Aí tá. Aí como é que vai ser o meu sinal? Imagina lá. Bit 1, nível alto de tensão. Bit 0, nível baixo de tensão. 0 de novo continua no nível baixo, 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 1 vai para o nível alto de tensão. Isso era para tudo retinho aí. Mas vamos supor que seja isso aí. Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5 bit zeros. Eu vou fazer uns tracinhos aqui, que são mais ou menos só o tempo de bit, né? Um tempo do primeiro bit 0, segundo bit 0, terceiro bit 0, quarto bit 0 e quinto bit 0. 1, 2, 3, ficou meio ruim isso aqui, né? Mas tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5 bit zeros. Vamos supor que está tudo coordenado direitinho aqui, que está tudo mais ou menos na mesma distância. Bom, transmitir isso aqui. E aí lá no receptor, o que acontece? Como é que funciona mais ou menos um receptor desse tipo? Primeira coisa, para ter uma comunicação, qualquer que seja, analógica, digital, o que quer que seja, primeira coisa é que quem está transmitindo e quem está recebendo, eles têm que entrar em acordo sobre a quantidade de bits por segundo que você vai transmitir, né? Com a velocidade de transmissão. Sabendo isso, tanto o transmissor quanto o receptor sabem qual é o tempo de um bit. Ou seja, se eu estiver transmitindo a 1 megabit por segundo, ele sabe que o bit vai durar 1 microsegundo. Então, quem está transmitindo sabe que se ele quiser transmitir o bit 1, ele tem que deixar no nível alto por 1 microsegundo. Transmitir 0, tem que deixar no nível baixo por 1 microsegundo também. E quem está recebendo também sabe quanto tempo demora um bit. Então, como é que o receptor normalmente faz? Tempo de bit é 1 microsegundo. Então, quando começa uma transmissão, ele espera a metade disso, mais ou menos meio microsegundo, que vai dar alguma coisa por aqui assim, né, no meio do bit. Aí ele pega nesse meio do bit aqui e faz uma... Peraí que deu uma coisinha aqui.
Daí ele pega esse tempo de bit e ele fica observando aqui mais ou menos na metade do tempo do bit, ele vai lá e olha qual é o nível de tensão que está ali no sinal. Então, na metade do tempo do bit, o nível de tensão aqui é alto. Opa, então é sinal que o cara transmitiu 1 para mim. Daí ele espera o tempo de 1 bit, porque o tempo de 1 bit vai fazer com que eu vá da metade desse bit para metade do tempo do próximo bit. Aí ele vai lá aqui assim e dá uma analisada no sinal. Opa, está nível baixo de tensão? Então é sinal que transmitiu bit 0. Espera mais um tempo de bit e olha de novo. Nível baixo de tensão, transmitiu 0. Espera mais um tempo de bit e olha de novo. Opa, olha mais um tempo de bit e olha de novo. Um tempo de bit e olha de novo. E aí, mais um tempo de bit, olha de novo, está no nível alto, transmitiu 1. Então ele mais ou menos sabe, né? Olhando aqui nesse tempo aqui. Opa, isso aqui não era para ser 1, não, era para ser uma setinha. Nesse tempo aqui, que é metade do bit mais ou menos, né? Ele fica olhando. Então ele olha, primeira vez que ele olha, ele espera metade do tempo do bit para olhar a primeira vez. A partir daí, a cada um tempo de bit, ele faz uma amostrada, né? Ele vai lá e vê qual o nível de tensão que o cara está transmitindo para saber o que ele tem que decodificar. Né? O último bit que ele olha é esse aqui. O primeiro foi esse aqui, que ele esperou metade do tempo de um bit para poder chegar. Qual é o problema que isso aqui gera? O problema é que quem está transmitindo e quem está recebendo, eles não têm relógios sincronizados. Então a contagem de tempo pode ter uma pequena discrepância entre a contagem de tempo de quem está transmitindo e de quem está recebendo. Falei com vocês que o bit dura em mais ou menos 1 microsegundo. Mas pode ser que o meu relógio não tenha uma precisão tão grande, nenhum relógio de computador vai ter uma precisão absurdamente enorme, é um cristal de quartzo que pode ter pequenas variações. Então, esses caras pode ser que eu conte o tempo de uma forma um pouquinho diferente do que quem está recebendo. Então, 1 microsegundo, na verdade, eu acho que é 1 microsegundo, mas no fundo passaram-se, sei lá, 1,02 microsegundos, certo? Passou um pouquinho mais. E quem está recebendo acha que passou 1 microsegundo, quando ele está contando aqui, passou 0,98 microsegundos. Então, qual é o problema disso? O problema é que quem está transmitindo está com um bit um pouquinho mais longo do que deveria ser. Quem está recebendo está com um bit um pouquinho mais curto do que deveria ser, né? Está contando o bit como se fosse um pouquinho mais curto. Então, se ele está contando o bit como se fosse um pouquinho mais curto, a primeira vez ele vai pegar aqui mais ou menos no meio do bit, um pouquinho antes, né? Porque ele acha que é um pouquinho mais curto. Depois ele vai pegar um pouquinho antes aí do meio, antes do meio com mais para antes do meio do que esse aqui, né? Porque agora ele contou um bit um pouquinho menor. Aí ele vai contar um bit um pouquinho menor, ele vai pegar antes mais ainda, antes mais ainda, antes mais ainda. Depois de vários bits zeros, aqui eu estou exagerando só com 5, mas depois de, sei lá, 50 bits zeros, o que pode começar a acontecer é que eu fui me retardando tanto aqui, começando a pegar tanto no começo, que no final eu acho que eu estou pegando no meio do bit, eu já estou pegando ainda no finalzinho desse mesmo bit. Porque ao invés de pegar no meio, eu peguei um pouquinho antes. Ao invés de pegar no meio, um pouquinho antes. Ao invés de pegar no meio, um pouquinho antes. Daqui a pouco eu estou pegando aqui já no começo do bit. Aí daqui a pouco outra amostragem que eu faço é no final do mesmo bit. Então nota que aqui aqui é no final desse bit. Eu estou achando que eu estou lendo 1, na verdade eu estou lendo 0. Eu vou ler mais zeros do que era para ler. Por quê? Porque eu estou com problema de sincronismo. Porque quem transmite e quem recebe não estão com a mesma contagem de tempo. Gente, eu estou tendo que admitir um por um. Depois eu vou ter que ver por que está acontecendo isso. Bom, eu já falei isso na aula passada, era só recapitulando esse problema de sincronização. Então eu tenho que ter alguma forma, porque esse erro, né, que é a diferença de contagem de tempo de quem está transmitindo e quem está recebendo, vai se acumulando ao longo da transmissão. Então eu tenho que... Isso aí não é legal, certo? Então essa transmissão unipolar, ela tem esses dois problemas, o componente desse residual e esses problemas de sincronização. A transmissão polar tenta melhorar um pouquinho essa situação, né? Qual é a ideia da transmissão polar? A transmissão polar é usar 2 níveis de tensão e não um nível de tensão só. Qual o objetivo de usar 2 níveis de tensão? Não é mexer com a sincronização, é mexer com esse problema aqui de componente DC residual.
é tentar minimizar a ocorrência dessa componente DC residual, né? Porque se eu fico mais 5 volts e 0 volts, a componente DC residual vai ser sempre alguma coisa positiva. Se eu ficar entre mais 5 e menos 5 volts, por exemplo, pode ser que ela fique em 0 ou mais próxima de 0. Então a gente vai falar nessas 4 codificações, NRZL, NRZI, Manchester e Manchester diferencial. Essas 4 são as mais importantes codificações, né, da modulação de sinais, de dados digitais em sinais digitais. Então imagina que o dado que eu queria transmitir seja esse aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. O cara quer transmitir essa sequência de bits aqui. É uma sequência aleatória que eu coloquei aqui, suponha que seja isso que eu queira transmitir. Qual é a ideia do NRZL? O NRZL, quer dizer, Non-Return to Zero Level. Non-Return to Zero porque o sinal nunca vai a zero. Ele está sempre entre mais 5 volts e menos 5 volts. Ou mais 10 volts e menos 10 volts. A ideia do NRZ, você pode usar para qualquer tensão que você queira, desde que seja um valor dela tem um valor positivo e uma tensão negativa de mesmo em valor absoluto, né? Só muda o sinal. Então aqui eu vou ter que associar, né, para poder fazer um sinal em NRZL, a primeira coisa que eu tenho que fazer é associar o que eu quero. Tipo assim, eu vou associar, no meu exemplo aqui, eu estou associando ao bit 0, eu estou associando um nível de tensão alto, e ao bit 1 eu estou associando um nível de tensão baixo. Beleza? Então, estou usando um nível de tensão alto para poder representar o 0, nível de tensão baixo para representar 1. Podia ser o contrário, tá? Podia ser alto para representar 1, 0 para representar baixo, tanto faz. No meu exemplo, é isso aqui que eu estou fazendo. Então, sempre que eu quiser codificar o bit 0, eu vou usar um nível alto de tensão. Sempre que eu quiser codificar o bit 1, eu vou usar um nível baixo de tensão. E assim por diante. Isso é o NRZL, né? Você usa nível alto de tensão para representar 0, nível baixo para representar 1, ou vice-versa. O que importa é se eu estou usando um deles para representar 0, o outro tem que usar para representar 1. Beleza? E nunca volta para o 0. Então, esse esquema aqui, o NRZL, o que ele tem de vantagem em relação ao unipolar? Bom, a vantagem que ele tem é que ele reduz bastante o nível de tensão DC residual. Por que ele reduz? Porque antes eu ficava no positivo e no 0. Agora eu fico no positivo e no negativo. Então, esse tempo que eu estou no negativo compensou esse tempo que eu estou no positivo. Esses 2 tempos que eu estou no positivo foram compensados por esses 2 tempos no negativo. Esses 3 no positivo foram parcialmente compensados pelos 2 tempos no negativo. Então, aqui eu tenho uma média que não chega a ser 0, mas é próxima de 0. Bem mais próximo do que se eu estivesse usando o nível alto de tensão e o nível 0. Então, esse cara aqui minimiza, sem muito esforço, ele minimiza, né, reduz bastante a dissipação de potência na forma de calor. Então, o sinal fica menos atenuado. Então, essa codificação, que não é nem um pouco mais complexa do que a unipolar normal. A unipolar era a mesma coisa, só que aqui eu usava nível alto e 0, aqui eu estou usando nível alto e nível baixo. Então, mudar só isso é muito simples. Então, não tem complexidade a mais e ele tem um nível de tensão desse residual menor. Ainda não é 0, né? Para ser 0, pode até acontecer de ser 0, mas é muita sorte. Só vai ser 0 se a quantidade de tempo que eu fico no nível baixo de tensão for a mesma quantidade que eu fico no nível alto. Mesmo assim, se eu ficar muito tempo no nível alto e depois ficar muito tempo no nível baixo, a mesma quantidade de tempo, esse muito tempo no nível alto já caracteriza como uma média local aqui, que é diferente de 0. Ou seja, eu tenho um nível de tensão DC residual momentâneo ali, né? Porque eu fiquei muito tempo sem mudar para o outro nível. Então, esse cara aqui é melhor, mas ele ainda não é o melhor de todos, não. Beleza? Mas mas é muito usado, tá? Para transmissões não muito rápidas, distâncias curtas, principalmente, né? Ele é muito usado. Por que distâncias curtas? Porque quanto maior a distância, maior a ocorrência da dissipação de potência e mais o sinal vai ficar atenuado.
Por que velocidades não muito altas? Porque esse cara aqui não trata em nada a questão do sincronismo, né? Se no primeiro bit eu que sou o receptor, eu fiz a amostragem aqui. No segundo bit eu contei um pouquinho mais curto, eu fiz a amostragem aqui. No terceiro bit, um pouquinho mais curto, eu fiz a amostragem aqui. Estou exagerando bem a diferença de contagem de tempo. No quarto bit, um pouquinho mais curto ainda, amostrei aqui. No quinto bit, eu amostrei aqui. No sexto bit, eu amostrei aqui. No sétimo bit, eu amostrei aqui. Olha só. O que, que eu estou lendo no receptor? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Sendo que, na verdade, o que foi transmitido foram só 2 uns e eu estou lendo 3 uns. Por que isso? Porque a minha contagem de tempo está diferente da contagem de tempo de quem está transmitindo. Bom, então ele não resolve em nada o problema do sincronismo. Então, no que diz respeito ao sincronismo, ele não resolve. No que diz respeito ao nível de tensão DC residual, ele, vou botar assim, não, assim ficou ruim, né? Porque assim fica parecendo que ele aumenta, né? E não é que ele aumenta, ele melhora um pouco. Então vamos mudar vou apagar esse aqui, porque senão vai ficar, podem entender errado aí. Então, na verdade, no que diz respeito ao nível de tensão DC residual, ele melhora. Melhora, mas não resolve, né? Dá uma melhorada. Ficou feia a letra, mas é isso aí, melhora. O NRZ-I é esse cara com uma pequena variação. Não é mais fácil nem mais difícil de implementar, talvez seja um pouco mais difícil de entender. A ideia é a seguinte. A ideia é você fazer o seguinte, você inverte o sinal sempre que você recebe o bit 1 e você mantém o sinal do jeito que ele está sempre que você recebe um bit 0. Então eu começo a transmissão no mais negativo possível aqui, ó, no 5, menos 5. Então eu comecei a transmissão desse jeito aqui, sinal negativo. O que eu vou transmitir? Eu vou transmitir o 0. Então eu vou manter o sinal no nível em que ele está, que é no nível negativo. A próxima bit que eu quero transmitir é 1. Se é 1, então eu inverto o sinal. Inverti o sinal. Próximo bit que eu vou transmitir é 0, então eu mantenho o sinal no nível que ele está. O próximo que eu quero transmitir é 0, então eu mantenho o sinal no nível que ele está. O próximo que eu vou transmitir é 1, então eu inverto o sinal. Se eu estava transmitindo positivo, eu vou transmitir negativo. É 1 de novo que eu quero transmitir, outro 1, inverto de novo o sinal. Quero transmitir 0, mantenho o nível do sinal. Quero transmitir 0, continuo mantendo. Quero transmitir 0, continuo mantendo. Quero transmitir 1, inverto o sinal. Quero transmitir outro 1, inverto o sinal. Então, nesse meu exemplo aqui, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E nesse caras aqui, eu estou usando o 0, bit 0, para indicar que eu mantenho o nível de tensão da transmissão. Mantém. E o bit 1 para indicar que... Indicar não. Quando chega um bit 1, o que eu faço é inverter o sinal da transmissão. Então, aqui, por exemplo, 0 eu mantenho, começo em nível baixo, eu começo aqui no nível baixo. Então, é 0 que eu quero transmitir, eu mantenho o nível baixo. É 1, epa, inverti o sinal. É 0, eu mantenho. É 1, inverti o sinal. Estava nível alto, foi para nível baixo. É 1 de novo, inverti o sinal. Depois é 0, eu mantenho. Estava no nível alto, continua no nível alto. Está no nível alto, continua no nível alto. Está no nível alto, continua no nível alto. É 1, inverte de novo.
é 1, inverte de novo. Beleza? Então, a ideia é receber o bit 1, inverte o sinal. Né? Vai transmitir o bit 1, desculpa, inverte o sinal. Vai transmitir bit 0, mantém o sinal. Então, esse cara aqui, o que ele tem de vantagem ou desvantagem em relação a NRZL? Nenhuma. Ele não tem nenhuma vantagem nem nenhuma desvantagem. O problema de sincronismo que esse cara tinha, esse cara aqui continua tendo. O problema de nível de TC de tensão DC residual que esse cara tinha, esse cara aqui continua tendo. Então, ele não tem nenhum benefício, não traz nenhum benefício nem nenhum malefício em relação ao NRZL. Os dois são totalmente equivalentes. São exatamente a mesma coisa em termos de desempenho. A diferença, então, é que é no funcionamento. O NRZL, você atribui um nível de tensão para representar o bit 0, um nível de tensão para representar o bit 1. No NRZI, você inverte o sinal quando você for transmitir o bit 1 e mantém o sinal no nível que ele está quando você for transmitir o bit 0. Beleza? Pode ser ao contrário também. Você pode assumir que o seu NRZI vai ser inverte o sinal sempre que você for transmitir o bit 0, mantém o sinal sempre que você for transmitir o bit 1. Tanto faz. Nesse nosso exemplo aqui, olha o que eu estou transmitindo em cima, a mesma coisa que eu estou transmitindo embaixo, esse cara aqui ficou mais tempo, muito mais tempo no nível alto do que no nível baixo. O nível de tensão de DC residual aqui foi muito maior do que aqui. Mas é nesse caso, eu posso fazer outros exemplos aí que vai acontecer o contrário. Então, na média, tanto faz. Na média, tanto faz qual que eu estou usando, se é o NRZL ou se é o NRZI. Os dois têm as mesmas vantagens e as mesmas desvantagens, exatamente a mesma coisa. Então, se eu quiser melhorar isso daí, bom, já melhorei um pouquinho. O nível de tensão DC residual já está um pouquinho melhor que o unipolar. Mas se eu quiser melhorar mais, eu tenho que partir para uma forma um pouco diferente de representar zeros e uns. Aí que entra a codificação Manchester. A codificação Manchester, ao invés de eu utilizar um bit 1 ou um bit 0 para representar, né, usar um nível alto, desculpa, ou nível baixo para representar bit 1 e bit 0, eu vou usar não um nível, eu vou usar uma transição positiva ou uma transição negativa. Transição positiva eu estou assumindo que é sair do nível baixo para o nível alto. Estou indo, é o sentido do positivo. Isso aqui é uma transição positiva. Eu estou saindo do nível baixo de tensão e indo para o nível alto de tensão. Isso é uma transição de sinal positivo. Isso aqui é uma transição de sinal negativa, porque eu estou saindo do nível alto de tensão e indo para o nível baixo. Então, a ideia da codificação conhecida como Manchester é fazer com que representar, né, o bit 0 ou bit 1 não por um nível, mas por uma transição. Então, sempre vai haver uma transição de sinal, seja do nível baixo para o nível alto, né, seja do nível alto para o nível baixo. Então, vamos supor aqui que eu queira transmitir essa sequência de bits, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Como é que eu vou fazer? Ó, seguindo a minha convenção, né, o que eu convencionei aqui, o bit 0 vai ser representado por uma transição do nível alto para o nível baixo. O bit 1, que é o próximo a ser transmitido, é o contrário. Ele é representado com uma transição do nível baixo para o nível alto. O bit 0, de novo, que é o próximo, uma transição do nível alto para o nível baixo. Outro bit 0, de novo, uma transição do nível alto para o nível baixo. Agora eu vou transmitir uma transição do nível baixo para o nível alto. Vou transmitir outra transmissão do nível baixo para o nível alto. É basicamente pegar essas transições aqui e substituir, colocar elas aqui, né? De acordo com se eu quero 0 ou se eu quero 1. Bem, vamos lá. Dado isso, o que isso aqui me traz de vantagens em relação às soluções que a gente viu aqui antes do NRZL e NRZI? Isso me traz enormes vantagens.
A primeira delas, todo bit é representado por uma transição, seja uma transição positiva ou negativa, né? Ou seja, seja uma transição do nível baixo para o alto ou do alto para o baixo. Isso significa que durante um tempo de um bit, né? Isso aqui é o tempo, é o período de um bit. Isso aqui está parecendo um D, mas é para ser um B. Durante o tempo de um bit, o sinal ele está metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Quando eu estou transmitindo um é a mesma coisa, só que só inverte, né? Primeira metade no nível baixo, segunda metade no nível alto. Mas o que importa é que eu fico sempre metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Então não importa o que eu estou transmitindo. Se é uma sequência só de zeros, uma sequência só de uns, alternância entre zeros e uns, não importa o que eu estou transmitindo, eu sempre fico metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Isso significa o quê? Isso significa uma coisa bastante importante, uma primeira característica bastante importante é que o nível de tensão DC residual, quando eu estou usando esse tipo de codificação, né, codificação Manchester, o nível de tensão DC residual desse cara aqui é igual a zero. Eu não tenho tensão DC residual, porque exatamente a mesma quantidade de tempo que eu fico no nível alto, eu fico no nível baixo. Então, minha tensão DC residual é zero. Então, o primeiro problema aqui, eu já resolvi. O segundo problema, que era o problema do sincronismo. Será que eu vou resolver o problema do sincronismo? Então, o segundo problema que eu tinha que resolver, tentar resolver, e que o problema do DC residual, eu já tinha conseguido, de alguma forma, minimizar, não tornar igual a zero, igual eu fiz aqui. Mas eu já tinha conseguido minimizar um pouco naqueles NRZL e... Opa, sincronista não, sincronismo. No NRZL e no NRZI. Mas o problema do sincronismo eu ainda não tinha atacado de nenhuma forma. Tá certo? Então agora a gente vai tentar resolver o problema do sincronismo. Então vamos lá. Vamos ver como. Já vou adiantando, dizendo que esse cara aqui resolve o problema do sincronismo. Mas vamos entender como. Por que, que esse cara aqui resolve o problema do sincronismo? Por que, que eu não tenho mais problema de sincronismo quando eu estou falando aqui da codificação Manchester? Antes o problema de sincronismo, dizer que eu não tenho sincronismo, então não, agora aqui não. Aqui o sincronismo foi resolvido, você consegue resolver. Então, aqui o sincronismo, vou botar aqui, ó. Joinha aqui, ó. O problema de sincronismo está resolvido. Pode dar um like nele aí. Então, tô bom de desenho. Então, o problema de sincronismo está resolvido. Por que o problema de sincronismo vai ser resolvido? Vamos entender, para a gente ver por que o problema de sincronismo é resolvido, a gente tem que entender como funciona o processo de decodificação do sinal. Já risquei muito de vermelho aqui para não confundir. Vou mudar a cor da caneta aqui para um azul. Então vamos lá. Como que eu falei para vocês que funciona a decodificação no NRZ? Não é aquele esquema em que o cara vai lá e faz uma amostra do sinal aqui mais ou menos no metade do tempo do bit, depois a cada período de bit ele faz uma nova amostragem, e aí por isso que esse erro podia se acumulando e me desincronizando da transmissão, e aí podia começar a ler os bits errados, né? Na codificação Manchester, uma característica fundamental, né, que resolve o problema do sincronismo, é que se você olhar como o bit sempre é representado por uma transmissão, sempre, no meio do bit eu tenho uma transição. Sempre. Eu sempre vou ter uma transição no meio do bit. Então, como que um decodificador pode funcionar? Ele pode funcionar da seguinte forma. A transmissão vai começar. Primeira coisa, o decodificador sabe quantos bits por segundo o transmissor está utilizando. Qual a velocidade de transmissão do transmissor, né? Quantos bits por segundo ele está transmitindo. Então ele sabe qual é o tempo de um bit.
Vamos usar aquele mesmo exemplo que eu estou transmitindo a 1 megabit por segundo, só para facilitar. Se eu estou transmitindo a 1 megabit por segundo, eu tenho um bit que dura 1 microsegundo. Se eu tenho um bit que dura 1 microsegundo, como que o meu decodificador vai fazer para decodificar um sinal qualquer que ele receba? Quando começa a transmissão, ele vai lá e conta um tempo um pouquinho menor do que a metade de um bit. Então, se o bit é 1 microsegundo, ele vai lá e conta 0,4 microsegundos. 0,4 microsegundos, ele começa a observar o que acontece no meio, no sinal. Então, o sinal está num nível alto. Beleza. Ele espera ver uma transição, e aí quando ele detecta, o receptor detecta que houve uma transmissão, logo em seguida ele faz uma amostragem. Ele olha o sinal logo depois da transmissão, logo depois da transição. Então ele conta um tempo que é um pouquinho menor do que o tempo de metade do bit, começa a monitorar o sinal. Quando ele vê que houve uma transição, ele faz uma amostra aqui e vê que é um nível baixo de tensão. Se é um nível baixo, significa que o cara transmitiu um zero. Por que se é um nível baixo o cara transmitiu um zero? Porque ele acabou de ver uma transição e depois está no nível baixo. Então, quando o nível baixo vem depois da transição, é porque a pessoa transmitiu zero. Quando o nível alto vem depois da transição, é porque a pessoa transmitiu 1. Então ele, opa, o cara transmitiu zero. Então ele já sabe que o cara transmitiu zero. Bom, o que ele faz agora aqui? Ele conta um tempo um pouco menor do que o tempo de um bit. Se ele contar um tempo um pouco menor do que o tempo de um bit, ó, se ele contasse um tempo de um bit, ele viria para logo depois da transição. Ele conta um pouco menos do que o tempo de um bit. Então, se o bit tem 0,1 microsegundo, ele vai lá e conta... Desculpa, tem 1 microsegundo, ele vai lá e conta, sei lá, 0,8 microsegundos. Daí, ele vai parar um pouco antes da transição. O que ele faz? Começa a observar o meio durante esse tempo aqui. Ele começa a observar o meio. Opa, teve uma transição? Ele vai lá e faz uma amostra no sinal. Faz uma amostra no sinal e verifica que o sinal está no nível alto de tensão. Então, é porque o cara transmitiu 1. O que ele faz, então? Espera, conta, não faz nada durante mais ou menos 0,8 microsegundos, né? Aí, durante 0,8 microsegundos, ele não faz nada, aí ele, opa, começa a observar como é que está o meio. Isso aqui é o tempo que ele fica observando o meio. Houve uma transição, ele vai lá em seguida e faz uma amostra do sinal. Está a nível baixo, é porque o cara transmitiu zero. Daí o que ele faz? Conta de novo o tempo de mais ou menos 0,8 microsegundos. Então, durante esses 0,8 microsegundos, ele não faz nada. Ah, teve uma transição aqui no meio. Azar. Não sei, isso aqui não me diz nada. Então, ele não está fazendo nada, não está nem observando o sinal. Né? Daí, a 0,8 microsegundos, que vai dar um pouquinho antes do meio do bit aqui, ó, ele começa a observar o meio. Então, neste momento aqui, ele começa a observar o meio. Opa, teve uma transição. Então, um pouquinho depois da transição, ele vai lá e faz uma amostra e verifica que o nível da transmitido foi baixo, então é um zero que foi transmitido. Né? E vai fazendo isso até o final. Qual é a sacada aí? A sacada é que ele sempre conta o tempo a partir da transição anterior. Então, o erro, se houver algum erro, alguma falta de sincronismo na contagem do tempo do transmissor e do receptor, ela não se acumula, porque ele sempre usa a transição do bit anterior como referência para contar tempo para o próximo bit. Ele sempre usa a transição desse bit para contar tempo para poder ver o próximo bit. Sempre usa a transição desse bit para contar tempo para ver o próximo bit. E assim por diante. Então, os erros não se acumulam. Então, por isso é que eu posso dizer que ele resolve o problema de sincronismo e que a tensão DC residual dele é igual a zero, é absolutamente zero. Ou seja, a codificação Manchester até agora, das 3 que a gente falou, é disparada melhor. Por quê? Ela não tem problema de sincronismo e o nível de tensão DC residual é zero. Tá, mas então por que alguém ainda usa NRZL? Por que alguém usa NRZI? Por que todo mundo, o mundo inteiro não usa só o Manchester diferencial? O Manchester diferencial a gente vai ver depois. Só o Manchester. Porque o Manchester traz um pouquinho de complexidade, tanto no transmissor quanto no receptor, né?
Na hora que você vai transmitir um bit, você tem que ficar metade do tempo do bit num nível, metade no outro. É uma complexidade pequena, mas é uma complexidadezinha a mais. No receptor é maior ainda, né? No receptor eu tenho que, um pouquinho antes do tempo do meio do bit aí, eu tenho que começar a observar o sinal, ver que houve uma transição para então fazer uma amostra do sinal. No outro, eu saía só salpicando a amostra, só fazendo a amostra, só fazendo a amostra. Não precisava ficar um tempinho observando o sinal para ver se tinha uma transição ou não. Então, o circuito utilizado no receptor do Manchester é mais complicado do que o que se usa no receptor do NRZ. Então, esse cara aqui vai ter um transmissor e receptor mais baratos. Esse cara vai ter um transmissor e receptor um pouco mais caros. Nada absurdo, mas um pouco mais caros. Então, assim, onde dá para usar o NRZL, o NRZI, não faz sentido eu usar o Manchester. Quando o NRZL e o NRZI já não começam a atender muito, por causa do problema de sincronismo, principalmente, aí o Manchester já se faz necessário. No Ethernet, por exemplo, né, tem o padrão Ethernet. O padrão Ethernet ele usa vários mecanismos de codificação, depende um pouco do meio de transmissão que ele está usando, a velocidade e tal, mas tem alguns casos lá que ele contempla o uso do Manchester, então é um cara bem usado. I3E 802.3, já falei com vocês, né? Isso aí é o nome do padrão que a gente conhece comercialmente como Ethernet. O padrão é o I3E, porque é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, né? Que padroniza protocolos de rede. O 802 quer dizer que é a área os padrões de redes dele, tem os padrões de rede, tem padrões de alta potência, tem padrões de um monte de coisa. E 802.3, o 3 é porque foi o terceiro padrão que esse grupo criou. E o terceiro padrão foi o que comercialmente a gente conhece como Ethernet, né? Bom, espero que esteja claro como é que funciona a Manchester. Depois eu vou fazer um exemplo para vocês de cada um deles, né? Vou pegar um exemplozinho, vou fazer aqui com o NRZL, a NRZI, Manchester, e com o próximo que a gente vai falar, que é o Manchester diferencial. Nota que para o Manchester é importante para você saber como ele está sendo feito, que isso aqui seja dito a princípio, que o 0 é desse jeito e que o 1 é desse jeito. Por quê? Porque eu podia usar o contrário, eu podia usar essa transição positiva para 0, essa transição negativa para 1. O Manchester do Ethernet é exatamente assim. Mas essa convenção, assim como essa convenção aqui, de que o nível alto eu estou usando para transmitir 0, o nível baixo para 1, de que no nível, quando você transmite o bit 0, você mantém o sinal, quando você transmite o bit 1, você inverte. Todas essas convenções, que podem ser o oposto em todas elas, essas convenções elas existem porque quem transmite tem que ter o mesmo entendimento sobre a forma como ele está codificando o sinal do que quem recebe, do que quem decodifica o sinal. Quem decodifica tem que ter codificado da mesma forma do que quem codificou, para que eu consiga decodificar o mesmo sinal que foi codificado, para eu ter no destino o mesmo sinal da origem. Então, qualquer que seja a transmissão, tem que haver um acordo prévio entre as partes de como que vai funcionar o mecanismo de modulação. Qual o nível alto? O nível alto representa o quê? O nível baixo representa o quê? Ou a transição essa representa isso, aquela representa aquilo. Na verdade, isso muitas vezes nem é negociado, tá? Isso faz parte do padrão. Então, eu estou usando esse padrão, então se eu estou usando esse padrão, eu sei que o que eu estou usando é NRZL. Com 0 representando o nível alto e 1 representando o nível baixo. Eu estou implementando uma placa de rede Ethernet, não sei lá, eu sou um fabricante, eu vou usar o Manchester, em que a transição negativa representa 0, a transição positiva representa 1. É isso. Senão não vai ser compatível com a internet. Por quê? Porque senão eu vou transmitir de um jeito e quem vai receber de outro. Né? Então, isso tem que estar pré-estabelecido no transmissor e receptor. Ou configurado, ou mesmo nem configurado, definido em padrão. E quem constrói o transmissor, quem constrói o receptor, segue isso aí. Beleza? Então, essas coisas têm que estar acordadas entre origem e destino. Mas numa prova, no exercício, por exemplo, eu peço que vocês sempre indiquem isso aqui, ó, qual é a convenção que vocês estão usando, que é essa convenção aqui, ou então que é essa convenção aqui, ou então é essa convenção aqui, depende do mecanismo que vocês estão usando. Essas convenções vocês têm que indicar, porque é isso que vai fazer com que eu saiba corrigir o exercício. Num exercício, vocês são o transmissor, eu sou o receptor, né? Então, se vocês transmitem, eu tenho que saber como que vocês transmitiram. Beleza? Qualquer coisa, vocês podem me interromper aí, hein?
Não, tá tranquilo, pode seguir. Então, beleza. Vamos falar sobre o último mecanismo do dia. Depois a gente vai fazer esse exercíciozinho aqui embaixo, de codificar uma sequência de zeros e uns utilizando esses 4 mecanismos. Aí sim eu vou ver se eu estou com mal de Parkinson ou não. Vamos utilizar a codificação Manchester diferencial. O Manchester diferencial é o Manchester mais complicado um pouquinho. Assim como o NRZI era o NRZL mais complicado um pouquinho. Aquele negócio de que 1 inverte e 0 não inverte. Aqui é meio parecido. Aqui é o seguinte. Eu vou começar, né, num certo padrão aqui. Vou começar aqui no nível baixo. Da mesma forma que eu fiz aqui, né? Comecei no nível baixo. Aqui, comecei no nível baixo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou usar como padrão começar no nível baixo, por exemplo. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui está até começando no nível alto, né? Tá no contrário. Tá fazendo o seguinte. Se você... Tudo isso, se eu vou começar no nível baixo, nível alto, como que eu vou fazer? Isso tudo é padrão, que tem que estar um acordo que tem que existir entre quem está transmitindo e quem está recebendo. Então a ideia é o seguinte. Se o Manchester diferencial, se o bit que eu vou transmitir é 0, então eu inverto o sinal. Se eu estou no nível alto, eu vou para o nível baixo. Se eu estou no nível baixo, eu vou para o nível alto. Se o bit que eu vou transmitir é 1, eu não inverto o sinal. Tá certo? E eu vou utilizar para representar zeros e uns sempre uma transição. Então, metade do tempo no nível baixo, metade do tempo no nível alto. Então, vamos lá. 0 inverte. 1 não inverte. Nesse meu exemplo aqui. Podia ser o contrário, tá? Isso é uma questão de convenção. Então, o que eu estou fazendo aqui? Começo no nível alto. Padrão também. Padrão sem convenção. 0, o que eu faço? Se eu quero transmitir 0, inverto. Então, se eu estou no nível alto, vou para o nível baixo. Vou para o nível baixo, então vou ficar metade do tempo no nível baixo. No meio do bit eu inverto para o nível alto. O bit que eu vou transmitir é o quê? 1. Então, o que eu faço? Não inverto. Me mantenho no nível alto. No metade do bit eu vou para o nível baixo. É porque é sempre assim no Manchester, né? Ou no Manchester ou no Manchester diferencial. Metade do tempo num nível, metade do tempo no outro nível. Se eu estou aqui no nível baixo e o próximo bit que eu vou transmitir é o bit 0, né? Bit 0 quer dizer que há inversão. Então eu vou, se eu estou no nível baixo, eu vou inverter o sinal para o nível alto. Vou ficar metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Que eu quero transmitir a 0 de novo, inverto o sinal de novo. Estava no nível baixo, vou para o nível alto. Metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Que eu quero transmitir a 1, não inverto, me mantém. Metade do tempo no nível baixo, metade do tempo no nível alto. Que eu quero transmitir a 1 de novo, então me mantenho no nível alto. Metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Se vocês olharem, o que eu estou usando para representar 1 aqui é diferente do que eu estou usando para representar 1 aqui. O que eu estou usando para representar o 0 aqui é diferente do que eu estou usando para representar o 0 aqui. Então, eu não uso sempre a mesma representação. Porque agora o que vai dizer se eu estou transmitindo zeros e uns é se eu tenho ou não inversão. Né? No meu caso aqui, se eu for transmitir o bit 0, eu inverto o nível do sinal que eu estou transmitindo. Se eu vou transmitir o bit 1, eu não inverto o nível do sinal. Podia ser ao contrário, tá? Podia ser bit 1 invertendo e bit 0 não invertendo, tanto faz. Por que eu usei esse padrão? Só porque esse padrão era usado, esse padrão de codificação Manchester diferencial desse jeito, era usado num concorrente da internet chamado Token Ring, né? Que era definido no padrão I3E 802.5. O Token Ring meio caiu em desuso, tá? Então não é tão usado mais assim, não. Então o que eu precisaria dizer aqui para que não tivesse dúvida? Eu precisaria saber isso aqui, né? Isso aqui, essas duas informações são cruciais para eu saber decodificar. Quando que tem inversão e quando que não tem inversão. Beleza? Vou fazer um exemplo agora do zero, com NRZL, NRZI, Manchester e Manchester diferencial, transmitindo essa sequência de bits aqui, ó. 011,
011-001. Então vamos lá. Vamos ver, será que eu vou conseguir fazer isso aí? Assim, consegui sim, mas tô falando assim, será que eu vou conseguir fazer aqui no... Vou tirar isso. Será que eu vou conseguir fazer aqui? Tentei fazer um quadriculadinho aqui para ver se eu consigo fazer. Então, o que eu estou querendo transmitir é a seguinte sequência de bits. Vamos lá. Opa. Deixa primeiro eu botar aqui. Eu quero fazer uma caneta. Tá, uma caneta vermelhinha, tá bom. Então vamos lá. Seguinte sequência de bits que eu quero transmitir. Eu quero transmitir os bits 0, 1, 0, 0, 0, 1. Beleza? Botei um papel quadriculadinho aqui porque fica mais fácil de eu desenhar quadriculado, né? Então vamos lá. Eu vou primeiro representar o sinal utilizando o NRZL, depois o sinal utilizando o NRZI, depois o Manchester diferencial. Então vou começar a minha transmissão, né, o meu exemplo aqui, utilizando NRZL. O NRZL, o que eu tenho que definir como padrão? Que nível de tensão que eu vou usar para o bit 0, que nível de tensão que eu vou usar para o bit 1. Aqui no meu exemplo vou usar diferente do slide lá, só para mostrar para vocês que eu posso fazer diferente. O nível 0, o bit 0, desculpa, eu vou usar a tensão baixa, nível de tensão mais baixo. E, isso aqui era para ser um X, né? Tudo bem. E o bit 1, eu vou usar um nível de tensão alto. Então vamos lá. Vamos tentar desenhar isso aqui. Bit 0. Opa, primeira coisa que eu preciso saber. Aqui é onde está o meu eixo do 0. Vou botar aqui só para a gente ter isso como referência, qual que é o eixo do 0. Porque eu tenho que saber que eu vou ficar metade do tempo, né, sempre no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Eu tenho que ter referência de onde é o 0 para poder desenhar o meu sinal. Desenhei aqui pontilhado. Então vamos lá. O 0, eu vou ficar metade do tempo nível alto, metade do tempo nível baixo. Isso é sempre Manchester. Não, viajei agora aqui. Mas não importa, a transmissão ela é polar. Então eu estou usando sempre nível baixo e nível alto. Estou botando o 0 aqui só para representar isso. Porque o 0, eu estou falando do eixo 0, né? Então, o 0 eu estou usando no nível baixo, que é no nível de tensão aqui abaixo do 0. O 1 é nível alto de tensão. Então eu tenho que inverter aqui o sinal, né? E eu vou desenhar o 1 aqui. Opa, aqui ficou meio tosco aqui. Vou tentar fazer uma emenda. Professor, na metade do Opa. tempo não tinha que... Não. É porque não? então vamos lá. Vamos apagar. É porque eu falei besteira. Tentei me corrigir, mas posso ter me atrapalhado. Atrapalhado o entendimento de vocês aí. Então vamos lá, vamos apagar aqui. A metade do tempo é só quando eu estou usando o Manchester. Seja Manchester ou Manchester diferencial. Quando eu estou usando o NRZ eu estou usando um nível para poder representar zeros e uns. Então, nível baixo para representar 0, nível 1 nível baixo para representar 0, nível alto para representar 1. Então, entendi. eu não tenho transição no meio do bit. Eu só tenho transição no meio do bit se eu estiver usando o Manchester. Se eu estiver usando... o Manchester diferencial. Ou Manchester diferencial. Manchester eu falei assim de forma genérica, né? O normal Beleza. é diferencial. Não, beleza. Se eu estou usando então... o NRZ, o tempo todo do bit eu estou ou no nível alto ou no nível baixo. Eu não tenho transição no meio. Então, no meu exemplo aqui, bit 0 é nível baixo. Então, o tempo todo do bit 0 eu fico no nível baixo. Beleza?
o 1, nível alto de tensão. Então, o tempo todo do 1 eu fico no nível alto de tensão. 1 de novo, nível alto de tensão. 0, nível baixo de tensão. 1, nível alto de tensão, de acordo com o meu padrão que eu defini ali no começo. 1 de novo, nível alto de tensão. 0, nível baixo de tensão. 0 de novo, nível baixo de tensão de novo. 1, nível alto de tensão. Tá aí o meu dado decodificado utilizando... Decodificado não, desculpa, codificado utilizando o sinal NRZL. Tá claro? Claro, o NRZL? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim, professor, tá claro. Ah, então beleza. Desculpa aí quando eu fui falar aqui, falei metade do tempo, não tem nada a ver. NRZI. A variaçãozinha do NRZ aqui, que é o NRZI. No NRZI, I de inversão. Então, no NRZI, o que eu tenho que dizer é quem inverte e quem não inverte. Vou usar o mesmo padrão lá, só para dizer que às vezes eu estou usando o mesmo padrão, às vezes não. O 1 eu vou botar então que inverte o sinal. E o 0 não inverte. Ou não inverte, ou então a mesma coisa que dizer que mantém, né? Mantém. Não sei se dá para ler mantém não, mas isso aí é mantém. Então o NRZI, eu vou começar de um padrão. Por exemplo, estou começando do nível baixo. Estou começando no nível baixo. 0, o que eu faço? Mantenho o nível. Se eu estou embaixo, eu continuo no baixo. Nível 1, eu quero transmitir bit 1, o que eu faço? Inverto o sinal. Estava no nível baixo, vou para o nível alto. Então, eu inverti. 1 de novo, o que eu faço? Inverto de novo. Próximo bit que eu quero transmitir é 0. O que eu faço no 0? 0, mantém. Bit 1, o que eu faço? Inverte. Bit 1 de novo, que é o que eu quero transmitir agora. O que eu faço? Inverte de novo o sinal. Bit 0, mantém, né? Estou no nível baixo, continuo no nível baixo. Bit 0, mantém de novo. Estou no nível baixo, continuo no nível baixo. Se eu estivesse no nível alto, o 0 ia manter no nível alto. Mas estou no nível baixo, então continuo no nível baixo. 1, então inverto. Eu estou no nível baixo, agora eu vou para o nível alto. Tá aí meu sinal. Mesmo sinal, né? Mesmo dado, codificado aqui agora usando o NRZI e não mais o NRZL. Eu vou tentando desenhar aqui o eixo do 0 aqui. Só para... Agora o mal de Parkinson apareceu aqui. Esse mal de Parkinson não, aqui é torto mesmo, né? Estou botando isso aqui só para a gente ter noção, sempre quando está olhando esses sinais, de que eles estão uma parte do tempo no nível... O nível baixo é abaixo de 0, né? E o nível alto é acima de 0, só para dizer isso. Eu vou só para ficar bonitinho aqui o desenho. Eu vou apagar esse negocinho aqui que não tem nada a ver, que foi um rabisco aqui que nem deveria ter. E vou apagar esse torto aqui e vou fazer de novo. Então, continuando aqui no meu desenho. Aqui ficou faltando um. Tá, beleza. Bom, tá claro aí o NRZL e o NRZI?
Ok, professor, tá. Se tá, vamos falar então do outro mecanismo, que é o Manchester. Beleza, estamos acompanhando. Como é que é a ideia do Manchester, então? O Manchester, eu não uso um nível para representar o sinal, eu uso uma transição. Então, eu tenho que dizer que se a transição positiva, que é que vai do nível baixo para o nível alto, né? O que ela representa, e a transição negativa, que é aquela que vai do nível alto para o nível baixo, o que ela representa, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, que essa aqui representa o bit 1, eu não sei como é que estava lá no slide, aqui representa 0. Podia ser ao contrário, tá? Tanto faz. Mas isso aqui tem que eu tenho que saber. Se for fazer um exercício, você sempre tem que dizer isso aqui. Vou já desenhar o eixo 0 aqui, a referência, só para a gente sempre saber que está indo do nível para o nível positivo e o nível negativo, né? Só para a gente ter claro que nenhum desses mecanismos você fica variando entre 0 e alguma coisa. É sempre entre mais alguma coisa e menos alguma coisa, né? Porque todos essas soluções, todos esses mecanismos são mecanismos de codificação polar. Ou seja, usa o nível alto de tensão e o nível baixo de tensão. Então vamos lá, Manchester. Manchester, eu estou primeiro transmitindo um bit 0. Bit 0 é o quê? É só olhar a figurinha aqui, ó. Nível alto, depois para o nível baixo. Então, bit 0 eu começo aqui no nível alto. Na metade do tempo do bit. Opa, que feio. Agora saiu torto com força, né? Então, eita, o que eu fiz? Na metade do tempo do bit, eu tenho que inverter o sinal. Então, vou só apagar isso aqui. Botar a caneta de novo. Então, o que eu vou fazer é, estou no nível alto de tensão, na metade do tempo do bit, eu inverto para o nível baixo de tensão, que é exatamente esse desenho aqui, né, que é o 0. 1 é o contrário. Estou no nível baixo de tensão, na metade do tempo do bit, eu inverto. Cadê? Aqui, inverto e vou para o nível alto de tensão. 1 de novo é a mesma coisa. Eu fico a primeira metade do tempo no nível baixo de tensão e depois eu vou lá e inverto para o nível alto de tensão. Depois que eu fiz o desenhozinho aqui, eu posso até ligar para não ficar um negócio sem continuidade. Posso até ligar aqui, botar essa transição. Eu ponho ela depois aqui, só porque primeiro eu estou desenhando o sinal dos bits, né? Então, 0. Começo no nível alto de tensão. Metade do tempo de bit. Depois eu vou para o nível baixo de tensão, que é negativo. 1. Começo no nível baixo de tensão. E na metade do tempo eu vou para o nível alto de tensão. 1 de novo. Primeira metade do tempo no nível baixo de tensão. Segunda, isso era para ser reto, tá? Vou corrigir agora, não, senão a gente não vai acabar nunca. Pro nível alto. Ficou feio pra caramba, né? Mas tá bom. Era para ser reto. 0. Metade do tempo do bit no nível alto de tensão. A outra metade do tempo do bit no nível baixo de tensão. Pô, isso aqui ficou feio pra caramba, hein? Acho que não dá pra deixar isso, não. Tem que ser um mínimo que cria, né? O desenho aqui era o do 1, né? Então, a nível baixo de tensão, primeira metade do tempo de bit. Depois, a segunda metade do tempo de bit, nível alto de tensão. Pronto, ficou bem melhor, né? 0. Metade do tempo no nível alto de tensão.
a outra metade de tempo de bit no nível baixo de tensão. Depois eu vou vir e vou completar aqui só para não ficar vazio aqui, né? Metade do tempo do bit no nível baixo de tensão, a outra metade no nível alto de tensão. Ou seja, se a gente olhar aqui, fica claro, né, que o Manchester tem muito mais transições do que o NRZ e o NRZL e o NRZI, tanto qualquer um dos dois. Porque aqui, sempre no meio do bit, tem uma transição. Então, a quantidade de tempo que eu fico no nível alto e no nível baixo é a mesma. Tensão desse residual zero. Tem a questão do sincronismo que ele resolve também, que nem a gente comentou. No final, esse aqui é o sinal que representa essa sequência de bits aqui, utilizando o sinal, a codificação Manchester. Beleza? E por último, mas não menos importante, eu tenho a codificação Manchester diferencial. Na Manchester diferencial, o que eu tenho? Eu tenho que dizer qual é o cara que inverte, qual é o cara que mantém. Então, eu vou botar, por exemplo, vou fazer diferente lá do meu exemplo, só para botar alguns diferentes, alguns. Vou botar aqui que 1 inverte, lá eu tinha botado que o 0 inverte. Aqui eu vou botar aqui 1 inverte, nível de tensão, e o 0 mantém. Então, vamos lá. Vou começar no nível alto de tensão, sei lá, vou começar no nível baixo de tensão. Podia começar no nível alto ou no nível baixo, também é questão de convenção. Vamos botar aqui a representação do zero, né, do eixo aqui do 0 volts, só para a gente não saber que está indo para o nível alto e nível baixo de tensão. Então, vou começar do nível baixo de tensão. O primeiro bit que eu vou transmitir é o 0. 0, então, mantém. Quer dizer que eu mantenho no nível baixo. Então, vou ficar primeiro metade do tempo de bit no nível baixo. Mas, como é um Manchester diferencial também é um Manchester, a segunda metade do bit eu vou ficar no nível alto. E aí, depois, eu vou transmitir 1. Eu digo que, então, o 1 inverte. Se o 1 inverte, significa que se eu estou no nível alto de tensão, eu tenho que ir para o nível baixo de tensão. E aí fazer a primeira metade do tempo no nível baixo de tensão, a segunda metade do tempo no nível alto de tensão. Essa transiçãozinha eu vou botar ela aqui agora. 1, inverto de novo, né? Se eu estava no nível alto de tensão, eu vou para o nível baixo de tensão. Então, primeira metade do tempo de bit no nível baixo de tensão, segunda metade do tempo do bit no nível alto de tensão. Agora eu vou botar essa transiçãozinha. 0, eu mantenho. Então, se eu estava no nível alto de tensão, vou fazer a primeira metade do próximo bit continuar no nível alto de tensão e a segunda metade do bit no nível baixo de tensão. 1 inverte. Então, se eu estava no nível baixo de tensão, eu vou para o nível alto de tensão. Então, a primeira metade do bit no nível alto, a segunda metade do bit no nível baixo. E eu vou botar essa transiçãozinha, se eu vou passar depois. Ficou meio torta, mas tá bom. Tá valendo aqui, essa aqui eu vou deixar. Bit 1. Bit 1 inverte de novo. Se eu estou no nível baixo de tensão, eu vou para o nível alto de tensão, né? Metade do tempo no nível alto e a outra metade do tempo no nível baixo. E aí, vou botar a transição aqui. 0, mantenho, né? Se eu estou no nível baixo, continuo no nível baixo e a segunda metade só do bit é que eu vou para o nível alto. Estou no nível alto, veio 0, mantenho o nível alto. E só na segunda metade do bit é que eu vou para o nível baixo. E por último veio 1,
inverto. Se eu estou no nível baixo, vou para o nível alto de tensão. E só na segunda metade do bit que eu vou para o nível baixo de tensão. Eu vou botar a transiçãozinha aqui só para não ficar vazio. E beleza, tem o meu sinal no Manchester diferencial. Se vocês olharem, os sinais são bem diferentes no NRZL, no NRZI, no Manchester e no Manchester diferencial. Tá claro? Deu para entender aí a diferença entre eles? Esses dois caras resolvem o problema do DC residual e do sincronismo. Esses dois aqui minimizam um pouco o problema do nível de tensão DC residual, mas não resolvem nada do sincronismo. Tá claro? Deu para entender direitinho? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim, professor. Deu sim, professor. Tranquilo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Eu não vou avançar mais hoje, até porque está chegando a nossa hora, não faz sentido também, mas o meu objetivo era falar disso aqui hoje. Só que eu queria usar esses minutinhos finais aqui para falar duas coisas. Primeiro é o seguinte, eu vou botar uma atividade, eu não botei lá, eu vou botar uma atividadezinha, uma atividade simples para vocês fazerem, daquelas também que valem presença, né? Que vai ser também uma sequenciazinha dessa para vocês fazerem nos quatro mecanismos de codificação, né? NRZL, NRZI, Manchester e Manchester diferencial. Fazer igual eu fiz aqui, só que é uma sequenciazinha de bits diferente do que essa aqui. Então, essa é a primeira coisa. Eu vou botar lá no envio de trabalho, já devo botar daqui a 2 minutos, vai estar lá. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, segunda-feira que vem nós não temos aula porque é feriado, não é isso? Tô certo ou tô errado? Tô certo, né? Acho que dia 20 Sim, de abril é feriado professor. pra gente. Então, estamos... Segunda Oi? e terça, feriado. E vocês vão poder ficar em casa, né? Então, vão poder aproveitar e ficar em casa. Tá vendo? Aproveitar, né, pô? Pra variar um Boa pouco. piada. Ficar em casa. Professor, E aí... eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo aqui agora. Tudo Tá. bem? Deixa eu fazer só um comentário. Só uma coisa importantíssima para vocês saberem. É que a gente vai ter avaliação valendo a C1. Então, na próxima aula, sem ser semana que vem, né, a outra, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, tá? No horário da aula mesmo. Vai ser no AVA lá, um questionáriozinho e tal. Eu vou botar esse aviso lá direitinho no AVA. Vou botar nada muito diferente dos exercícios que a gente fez até agora. E não cai essa parte de modulação. É só até antes disso aqui. Só até a parte lá do capacidade de canal e daqueles dos meios de transmissão, essas coisas assim. Beleza? Para dia 27 de abril, então, né? Dia 27 de abril, que vai valer para a nossa C1, né? A nossa C1 é isso aqui, mas basicamente isso aí, mais uma outra atividadezinha aqui, né? Essas que valem menos ponto. Beleza? Vai ser pelo AVA, no horário de aula, mas pelo AVA. Beleza, show de bola. Beleza? Eu vou, na hora do horário da aula lá, eu vou lá, vou colocar um questionáriozinho lá para vocês fazerem e ele que vai valer a nota. Beleza? Show de bola. Não bota muito Só difícil, para avisar isso. Oi? Bota muito difícil, não. Ah, Ajuda a gente na quarentena. Tranquilos. Vai ser tranquilo, sem complicação. Beleza? Só para deixar isso acordado aí com vocês. A gente vai começar a orientação agora, a gente fazer as avaliações para fechar a C1, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo que a gente vai continuar assim, né? Então, vamos fazer isso aí. Beleza? Senão a gente vai ficar acumulando muita matéria e a gente não vai ter avaliação, depois no final vai complicar. Dúvidas? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, beleza. Eu vou fazer, então, eu vou deixar essa aula direitinho lá para vocês, igual eu estou deixando as outras, né? Estão todas lá. Se vocês quiserem dar uma revisada até a próxima aula, olhar as aulas estão todas disponíveis lá no YouTube, né? E os links lá no AVA, direitinho. Vou botar esse exercíciozinho para vocês fazerem. Vocês vão ter que entregar na próxima aula, dia 27. Então, vocês vão ter no final de 2 semanas para fazer. E aí a próxima é a avaliação. Beleza?
Aí depois disso a gente continua lá nos nossos esquemas aí de modulação. Tranquilos? Boa semana aí para vocês. Bom feriado, que a gente não vai se ver semana que vem, mas qualquer coisa, se tiverem dúvidas, qualquer coisa, podem mandar e-mails. E por hoje, se não há dúvidas, é isso aí. Valeu, professor. Boa noite. Falou? Boa noite, um abraço aí para vocês. Mel.
Tem o seguinte, minha mãe não pode fazer isso. Não. Eu sou um cara eu faço, eu também. Eu também. Não tá grávida. Mel. Eu acho que você devia mudar de roupa. Mas eu posso te emprestar isso, se você quiser. Não, tranquilo, valeu. Mas não sei se tá aqui, não. Tá aqui um negócio da cabeça. Não, meu amor, ele é aqui pra ver. Como assim? Já vai ficar assim por assim, pagar? Eu quero ficar aqui, se eu deixar isso no programa, não vai nem precisar da pegação. Não, gente, não vai ter pegação, não. Fica pra mim, diga que quiser. Ele não acredita. No meu quarto, uma coisa que de verdade. Eu acho que ela deveria ter sabe, pode ser. Eu mandei uma lei. 15 anos, meu filho. Tem certeza que né? Gostamos muito. Minha mãe já espera fazer de mim. Elisa, a sua mentira corre comigo. Só eu poder trazer minha mãe mesmo. Olha quem tá te vigiando. Ei, devagar, meu. Elisa, a Sandra não é uma pessoa. Eu falei, ele disse que ela tá grávida. Eu acho que 3, 2, 3. Mel. Você vai querer coca, Ju? Mas vem cá ver primeiro uma coisinha. Vou botar sua coca no congelador. Ai, nem sei que eu devia. Eu tive que tomar uma com gás. Muito refrigerante. E quando ele precisou Ele tá acordando um sorrisinho. ele é tão bonitinho. O papai aparece no fogão aqui esquerda. Bom, eu pedi uma coca de 600. Acho que podia ser só um golinho pra mim. Não precisa tomar uma latinha inteira, não. Essa era como você pediu. Ah, que errado, então. Ou eles mandaram errado. Tá bom, hein?
sei se é um inquirente, porque ele falou para mim que normalmente é um tenente, mas é o capitão Tadeu que é um inquirente. Ele tá com o cu na mão, achando que é merda dele, provavelmente. Né? Não, repete a história. O Diego falou. O Diego falou que tá preocupado por causa da sindicância. Que ele vai fazer. Que ele foi chamado. Ele foi chamado. Ele só que ele falou que normalmente é de tenente. E essa é do capitão. O capitão Tadeu. Ele não tá mais o que quiser. Aí. Ele tá achando que é